Olá, continuando com a série Lacan, parte 2, né? Jacques-Marie-Émile Lacan. Nasceu em 1901, faleceu em 1981. Francês, tem transcritos 26 seminários no total, é o autor dos seminários, né? Ele, de fato, não facilitava para os leitores, desafiava o tempo todo a romper paradigmas, um pensamento elíptico, um jeito de pensar elíptico, barroco, como se dizia. Acrescentou muito em relação ao simbólico, foi influenciado por seguidores muito importantes, como da linguística Fernand Saussure, Lévi-Strauss, antropólogo. Deixou um legado fantástico, sem dúvida nenhuma, profundo. Ler e conhecer a obra de Lacan, principalmente passar por uma análise de orientação lacaniana, é uma experiência de vida, não é? Diga-se com as palavras que ele mesmo inventou, uma estimidade, né? Seminários importantíssimos, seminários 3, a psicose, 4, a relação de objetos, 5, as formações do inconsciente, seminário 6, o desejo e sua interpretação, o seminário 7, a ética da psicanálise, o 8, a transferência, o 9, a identificação, e por aí vai. A partir do seminário 10, a angústia, ele começa a abandonar um pouco essa releitura de Freud e começa a ousar um pouco mais. Vem o seminário 11, os 4 conceitos fundamentais da psicanálise, até o seminário 26, aí, todos eles muito importantes. Também escreveu, né? Não só ficou nos seminários, escreveu os escritos, por isso tinha esse nome, os outros escritos, Meu Ensino, Mito Individual do Neurótico, Nomes do Pai, O Triunfo da Religião, Complexos Familiares e tantos outros textos que a gente pode pensar aqui e falar de Lacan, né? O inconsciente lacaniano como a banda de Moebius, aquela fita torcida que uma hora aparece, hora não aparece, né? Um lado, hora aparece o outro lado, imagine uma fita torcida. E esse Lacan que fala duas questões importantíssimas que resumem toda a obra de Lacan. Primeiro, o inconsciente estruturado como linguagem. E segundo, a relação sexual não existe. Então veja, o inconsciente estruturado como linguagem. Perceba que as formações do inconsciente aparecem na linguagem, justamente na linguagem, né? Lacan resiste, fala de um consciente que resiste, mas de um inconsciente que insiste, né? O sujeito do inconsciente, não o indivíduo consciente, né? Mas o sujeito do inconsciente sempre vai atrás do seu desejo. E Lacan dizia que só desejamos porque falta. Desejamos para não desejar, né? O desejo meu é o desejo do outro, passa pelo outro. É o desejo do outro, dizia Lacan. 2 conceitos fundamentais, ou pedras fundamentais aí da psicanálise, tanto freudiana quanto lacaniana. Em Freud, condensação e deslocamento, e em Lacan, metáfora e metonímia. Então, metáfora como a pedra fundamental, tem a ver com condensação, e metonímia, que tem a ver com deslocamento. A linguagem é estruturante do inconsciente, né? Então é assim que funciona, e lá em Interpretação de Sonhos, Freud fala da condensação e do deslocamento nos sonhos. Isso é muito importante entender, até porque metáfora e metonímia formam o tão famoso significante, que nós também temos que entender o que é.
esse significante. Né? O que é de fato significante, significado, é a primazia do significante. Enquanto o linguista Saussure dava valor para o significado e para o significante, Lacan faz uma inversão e coloca o significante em primeiro lugar, em detrimento ao significado. Não importa o significado, o que importa é o significante. Não importa que aquilo é uma árvore, um vegetal, que dá frutos, que dá sombra. O que importa é que na minha existência eu tenho a árvore como uma representação da vida. Então é o significante que importa na minha vida, no meu mundo psíquico, né? O sujeito do inconsciente, em Lacan, diferentemente de Freud, é quase uma entidade, né? Fala-se de uma entidade, é um sujeito suposto saber. Vem também conceitos como falta a ser, sujeito barrado, que é o sujeito castrado em Freud, né? Complexo de Édipo, o menino resolve o Édipo via castração, a menina já entra no Édipo castrado, então ela vai resolvendo esse Édipo ao longo da vida, né? A questão do desejo, da angústia, do gozo, conceitos cruciais, fundamentais em Lacan. S1, ou significante mestre, vamos falar disso também. S1, significante que nunca mais há um retorno dele, é o perdido para sempre. Mas é ele que baliza e que dá origem ao S2 e sucessivamente. S3, S4, S infinito. São os significantes formando a cadeia de significantes, porque existe um significante mestre primeiro. É uma trama tecida pela repetição significante. A cadeia virtual de acontecimentos, de dizeres, de ditos, que o sujeito diz sem saber que diz. No analisando, isso é chamado de ato falho, de xiste, de sintoma. No analista, é a interpretação, a contratransferência. Então, o inconsciente não é individual, nem coletivo. É produzido no espaço entre dois, atravessa e engloba a ambos. Ok? Até o próximo vídeo sobre Lacan e sua teoria. Grande e profundo pensador da psicanálise, considerado o maior psicanalista depois de Freud. Até mais e obrigado.